quero saudar todos que vão assistir essa mensagem com a paz do Senhor. Vou trazer uma mensagem para a edificação de todo aquele que vai assistir essa mensagem. Irei abrir a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, e versículo de número 6, que vai dizer assim: Então afirmou-lhe Pedro: Não possuo prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ergue-te e anda. Eu quero trazer uma mensagem vinculado ao tema Tendo Visão Missionária. Tendo visão missionária. Esse texto mostra um determinado coxo que ficava diante da porta do templo, a porta por nome Porta Formosa. E diz a Bíblia que Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora da oração, a hora nona. Quando a Bíblia vai dizer que Pedro e João ia entrar ali naquele templo, quando aquele coxo vai dizer para Pedro e João: me dá uma esmola. Pedro e João, quando ouviram essa expressão, me dá uma esmola, Pedro e João vai dizer: olha para nós. E quando aquele homem olhou, esperando receber alguma coisa da parte de Pedro e João vai ter uma visão, uma compreensão missionária de mencionar Jesus para aquele coxo. Aquele coxo que deve ter ouvido falar sobre muitas coisas na sua vida. Que ele nasceu coxo, morreria coxo, ele era um pecador e por causa do seu pecado ele estava daquela forma. Ele não passava de um derrotado, mas naquele dia Pedro ia trazer um nome, uma mensagem que iria trazer mudança de vida para aquele coxo. E Pedro vai dizer: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a ti te digo, levanta-te e anda. E no passado, palavras negativas devem ter sido apresentada, mostrada àquele coxo. Mas agora uma expressão de solução para aquele coxo era falado por meio de Pedro, porque Pedro era um homem que tinha visão missionária. E Pedro vai dizer:
em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a ti te digo, levanta-te e anda. E por meio desse nome, Jesus trouxe saúde para aquele coxo. Aquele coxo que tinha mais de 40 anos que era aleijado. Mais de 40 anos que era levado da sua casa até aquele templo, a porta do templo, para pedir esmola. Mas naquele dia, alguém que tinha uma visão missionária lhe anunciou a alguém que lhe daria saúde, que faria ele ficar de pé, que mudaria a vida dele. E o nome da pessoa que Pedro ia usar era Jesus. E Pedro vai dizer, em nome de Jesus, a ti te digo, levanta-te e anda. E Pedro, tendo fé no nome de Jesus, na pessoa de Jesus, e a quem ele servia, que era Jesus, Pedro tomou aquele coxo pela mão, o sustentou, e diz a Bíblia que logo os pés e tornozelos daquele homem que era coxo se firmaram. E diz a Bíblia que ele deu um salto e, vendo que podia estar de pé, a Bíblia diz que ele andava, saltava e louvava o nome do Senhor. Observe que um homem que não tinha esperança a respeito de andar, agora estava andando por causa de Jesus. Um homem que almejava coisas materiais, almejava prata e ouro, dinheiro, mas que não podia garantir para ele a condição de andar, nem poderia trazer para ele alegria. Agora, em nome de Jesus, e através de Jesus na vida dele, aquele homem estava com algo mais precioso do que ouro e prata. Aquele homem estava com Jesus na sua vida. Jesus estava dando àquele homem condição para ele andar. E a Bíblia diz que aquele homem que era coxo estava agora andando, saltando, louvando o nome do Senhor. Está a entender que ele se converte a Cristo. E é tanto que a Bíblia vai dizer que ele se apega a Pedro e João. Ele fica agora com Pedro e João. Porque quando a pessoa entrega a vida a Jesus, duas coisas vão acontecer. Uma pessoa que entregou a vida a Jesus vai procurar os irmãos para estar com ele, para se congregar com ele, ou os irmãos virão até ele para levar a mensagem, para ensinar ele acerca dos caminhos do Senhor, para ele encontrar a união na igreja, a união no templo, a união com o povo do Senhor. E ele ali estará servindo ao Senhor. E aquele homem mostra que foi convertido, porque ele está agora louvando ao Senhor. E outro, ele se apega àqueles dois crentes. Ele se apega a Pedro e a João. Está agora com Pedro e João. Sinal que ele agora se converte. E a Bíblia vai dizer que as pessoas que viam aquele homem do lado de fora,
e sabia que ele era mendigo, que ele era coxo, e que eles conheciam ele há muito tempo. Agora, eles vê aquele coxo adentrando o templo, andando com seus próprios pés, junto agora de Pedro e João. Era como dizendo: agora eu participo da mesma fé que esses dois crentes participam. Eu sou agora crente juntamente com esses dos crentes que aqui estão, porque no nome de Jesus agora eu estou andando. E a Bíblia vai dizer que as pessoas ficaram espantadas, as pessoas ficaram admiradas, porque sabia que aquele homem era o homem que outrora estava no lado de fora do templo. Olha o que Jesus é capaz de fazer. Fazer com que um ex-coxo que não entrava no templo, só ficava lá de fora a pedir esmola, agora está entrando no templo, juntamente com Pedro e João, e está glorificando, louvando o nome do Senhor, fazendo com que pessoas compreendam que esse Jesus é poderoso. Esse Jesus é transformador. E isso aconteceu porque um homem que tinha uma visão missionária um homem chamado Pedro, ele não perdeu a oportunidade, mas ele falou de Jesus para aquele coxo. Quem tem visão missionária, ele não perde oportunidades. Até porque Paulo diz que devemos pregar, devemos falar a tempo e a fora de tempo. Pedro e João não estavam ditamente em momento de evangelização. Eles não saíram para evangelizar. Eles saíram para orar. Mas crente que ora, crente que busca a Deus, crente que é cheio do Espírito de Deus, quem busca a presença de Deus, ele é cheio de Deus. E aquele que é cheio de Deus, ele é dirigido por Deus para falar de Jesus, até nos momentos que ele não estava pensando em falar de Jesus. Pedro não estava indo para o templo com intenção, naquele dia, de falar de Jesus. Ele estava indo para o templo para orar. Mas quem é cheio do Espírito Santo, ele tem visão de Deus. Quem é cheio do Espírito Santo, ele vai para um lugar, mas aparece uma pessoa necessitada, está uma pessoa carente, está uma pessoa precisando de Jesus, e ele fala de Jesus, ele anuncia Jesus, e por meio de Jesus aquela pessoa encontra socorro, encontra solução, encontra vida espiritual. E aquele homem que outrora era coxo, aquele homem que outrora era aleijado, agora está dentro do templo em perfeita condição. Tem muitas pessoas que trabalham, mas estão coxas. Tem muitas pessoas que estudam, mas são coxas. Tem muitas pessoas que viajam, mas são coxas. Tem muitas pessoas que caminham, que correm, que fazem exercício, mas são coxas. Mas como é esse, irmão Célio? Que tipo de coxa é esse? Coxos espiritual. Coxos espiritual.
Espiritualmente, por não servir a Deus, eles estão coxos. Aleluia! Suas pernas espirituais estão impedindo dele andar nos caminhos do Senhor. Mas em nome de Jesus, você pode passar a andar. Em nome de Jesus, você que está afastado dos caminhos do Senhor, você pode voltar a andar para os caminhos do Senhor. Observe que aquele coxo, ele não entrava naquele templo, ele só ficava no lado de fora daquele templo. Mas através de Jesus, através de Pedro, o homem que tinha visão espiritual, que tinha visão missionária, anunciou Jesus para aquele coxo recebeu milagre, aquele coxo passou a andar, aquele coxo entrou no templo e foi testemunho com a sua vida para muitos que ali estavam. Eu quero dizer para você que vai assistir essa mensagem, eu quero dizer para você que vai assistir essa pregação, quantas pessoas estão nas drogas, estão aleijados, estão coxos, quantas pessoas estão na embriaguez, na bebida, estão aleijadas, estão coxas, quantas pessoas estão na prática da mentira, na prática da do jogo apostivo, quantas pessoas andam matando, roubando, se prostituindo. Mas eu quero dizer para você que essas práticas fazem com que cada vez mais a pessoa seja coxo, cada vez mais a pessoa vá se aleijando diante de Deus. Mas Jesus te dá saúde, Jesus te faz andar, Jesus te coloca de pé no sentido espiritual e dá a você condição de ir para a casa do Senhor e andar na casa do Senhor, servindo ao Senhor com alegria. O Salmo de número 100, o salmista diz: servi o Senhor com alegria. Servi ao Senhor com alegria. E quando a pessoa passa agora andar espiritualmente na presença de Jesus e diante das pessoas, ele vai ter alegria para servir o Senhor com alegria, para entrar no templo com alegria, para falar de Jesus com alegria. Você que está me assistindo hoje, você pode ser um coxo espiritualmente, pode não estar andando, pode não estar conseguindo encontrar o caminho do Senhor, o caminho certo. Mas hoje eu ofereço para você, não é prata nem ouro, mas eu ofereço para você o que Pedro ofereceu para aquele coxo. Jesus, aquele que faz o homem espiritualmente andar na presença de Deus e diante dos homens. Jesus pode fazer você andar. E não pode somente fazer você andar espiritualmente, como também ele pode colocar em você o desejo de falar dele para outros, para que outras pessoas que estão coxas espiritualmente venham, através do seu testemunho, através da sua pregação, vidas venham andar nos caminhos do Senhor. Vidas venham andar agora de caminho para o céu. E você que já é crente, que vai assistir essa mensagem, que vai ver essa mensagem, faça como Pedro. Fale de Jesus para as pessoas. Use o poder que há no nome de Jesus. Tenha visão espiritual, tenha visão missionária, fale de Jesus para as pessoas. Fale de Jesus no seu trabalho, fale de Jesus na igreja, fale de Jesus na sua casa, fale de Jesus indo para o colégio, para a faculdade, fale de Jesus viajando, fale de Jesus quando alguém chegar na sua casa lhe pedindo um copo com água, lhe pedindo uma esmola.
Não perca as oportunidades. Fale de Jesus. Paulo, escrevendo aos Romanos, vai dizer: como crerão se não há quem pregue? Como crerão se não ouvirem? Então é preciso que haja quem pregue. E lá em Marcos 16,15, Jesus disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Um dia eu era coxo espiritualmente. Um dia eu não conseguia andar para os caminhos do Senhor. Eu não conseguia andar para os caminhos que Deus queria. Eu não conseguia andar no projeto que Deus queria para mim. Por quê? Porque faltava quem pregasse para mim. Mas um dia eu vi. A mensagem entrou dentro de mim. E lá em Romanos 10:17, Paulo vai dizer: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra do Senhor. A fé, Paulo diz que vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então, ao ouvir a mensagem da palavra de Deus, a fé salvífica foi gerada dentro de mim. Eu passei a andar espiritualmente, e hoje eu testemunho para as pessoas que Jesus faz a pessoa andar. Tanto andar fisicamente, como andar espiritualmente. Basta a pessoa entregar a vida a Jesus e servir ao Senhor com alegria. Então quero desafiar irmãos a serem pessoas de visão missionária como Pedro, para falarem de Jesus nos mais diversos cantos que você vai. Mas tenha agora uma visão como Pedro. Eu não vou perder a oportunidade. Ainda que eu vá orar, ainda que eu vá ao banco, ainda que eu vá estudar, ainda que eu vá trabalhar, mas se eu tiver a oportunidade de falar de Jesus para alguém, eu vou falar. Pedro ia orar com João, mas Pedro não perdeu a oportunidade quando a oportunidade foi aberta para ele. Quando a oportunidade se abrir para você, fale de Jesus para as pessoas. Tenha visão missionária, como Pedro teve visão missionária aqui no capítulo de número 3 do livro de Atos dos Apóstolos. Então, essa é a palavra que eu deixo para quem vai assistir. Que Deus os abençoe, que Deus fale aos vossos corações de uma forma toda especial. Vou fazer uma oração e após estarei encerrando essa mensagem em nome de Jesus. Meu Deus, meu Pai, meu Senhor, opera por meio, Deus, dessa mensagem, curando a pessoas, batizando pessoas com Espírito Santo e com fogo, para levantar eles e elas como missionários. Senhor, eu te peço, Senhor, meu Pai, visita os lares, trabalha por meio, meu Pai, dessa mensagem. Eu te peço, levanta muitas pessoas que estão coxas espiritualmente, que não conseguem encontrar o caminho da salvação, não conseguem encontrar a casa do Senhor. Eu te peço, meu Pai, trabalha poderosamente, levanta muitos missionários, levanta muitos pregadores da palavra do Senhor, faz com que essa mensagem sacuda, faça com que essa mensagem levante muitas pessoas e que pessoas venham procurar igrejas evangélicas depois dessa mensagem e entregue a sua vida a Jesus. É o que eu te peço, Senhor, e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus vos abençoe.